Como o novo governo deverá tratar as questões ambientais aqui no Brasil nos próximos 4 anos? Quem vai responder esse e outros pontos é o professor da FGV Agro e pesquisador da CEPAG Unicamp, professor Eduardo Assad. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. E eu gostaria já de saber do senhor, acompanhado do seu boa tarde, professor. Como o Boa novo tarde. governo vai tratar essas questões ambientais aí, professor? Boa tarde, Tiago. É sempre uma caixinha de surpresas, né? Porque nós estamos pegando o final de um governo que, diga-se lá, não foi muito bem visto nas discussões ambientais com os nossos parceiros internacionais, e estamos iniciando uma discussão com um novo governo que apresenta opções bastante interessantes, inclusive de retomar o protagonismo do Brasil na questão agroambiental. Eu não diria só ambiental, agroambiental. Então, eu acho que tem muita coisa boa pela frente aí. Por outro lado, quando a gente analisa isso do ponto de vista de final de governo e início de novo governo, eu não espero muito do atual governo na discussão da COP, não. Porque da COP 27, porque a questão maior era dizer como é que nós poderíamos nos posicionar com relação ao mercado de carbono. Mas eu acho que hoje a situação hoje está um pouco, essa situação de transição não nos garante muito nos colocarmos com uma posição muito séria, muito precisa com relação a isso. Que quem sai prejudicado com isso é o agronegócio, porque nós estamos tentando há bastante tempo tentando melhorar a discussão do mercado voluntário de carbono. Precisaríamos ir para a COP com uma posição muito clara com relação ao mercado voluntário de carbono. E o que a gente vê? Nessa transição toda, a gente vê que é um esvaziamento do discurso do governo atual e uma expectativa muito grande com o próximo governo. Então, talvez, o que a gente vai precisar fazer? Nos munirmos de muita paciência para podermos melhorar os nossos argumentos para a próxima discussão. Não será na COP27, provavelmente na COP28. Enquanto o senhor falava isso agora, me veio aqui uma certa preocupação. A gente tem comentado aqui já, sempre que o senhor começou a participar, desde quando o senhor começou a participar aqui com a gente, que o Brasil está caminhando para essa questão de discutir o carbono, de colocar o carbono, de melhorar essa situação, muito devagar, aquém daquilo que a gente esperava. A gente sabe que vai acontecendo, mas não é daquele ritmo todo que se espera. Então agora, se a gente vai para uma COP, que a gente estava com um formato desenhado e não tem esse segmento porque o governo vai sair, a gente não sabe como que o próximo governo vai trabalhar, dá aquela sensação de estar voltando à estaca zero. Eu te pergunto isso porque de todos os debates que foram colocados aí, a gente só viu um lado discutindo essa questão do mercado de carbono. A gente não viu o outro, apesar que o presidente eleito falou no seu discurso de intensificar a questão de sustentabilidade, de cuidar aí do meio ambiente, principalmente dos olhos voltados para a Amazônia. Mas esse tema específico não foi discutido por ele. O que a gente pode esperar então? A gente volta à estaca zero? Seria mais ou menos isso? Não, não, Tiago, eu acho que não. Como já te disse em outras opiniões, em outras discussões, eu acho que não é uma visão pessimista. Eu acho que o governo eleito tem posições mais claras com relação ao mercado de carbono do que o governo derrotado, porque nós levamos muito tempo discutindo isso nesses últimos 4 anos, sem uma posição muito clara. E aí, quer dizer, a gente tem algumas evidências muito claras. Assim que o governo Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele fez foi não receber a COP no Brasil. Isso foi um desastre para o Brasil, isso foi um desastre. Enquanto que todo mundo continuou trabalhando. Depois, ele fez uma vista grossa com relação ao desmatamento da Amazônia, outro desastre para o Brasil, que nos levou a uma discussão muito ruim com relação a isso. O lado positivo é que o Ministério da Agricultura incentivou, então,
as posições e as tecnologias da agricultura ABC que nos dão um trunfo muito grande na remoção de carbono da atmosfera. Isso foi um lado positivo. Ministério da Agricultura, não foi o Ministério do Meio Ambiente. Não foi o Ministério do Meio Ambiente. Lamento, mas não foi o Ministério do Meio Ambiente. E as discussões que nós tivemos com esse pessoal foi muito conflituosa. Porque a gente falou, olha, atenção, tem muito dinheiro nisso aí, tem muita opção para fazer isso, vocês estão perdendo uma oportunidade enorme. E isso não avançou. Já no Ministério da Agricultura, os ministros, a ministra do Ministério da Agricultura percebeu isso, assumiu parte da discussão ambiental, agroambiental, e falou, não, a agricultura ABC é bom. Concordo 100% com ela. Precisamos trabalhar com um projeto agroambiental. Concordo 100% com ela. Mas a minha dúvida é, o Ministério das Relações Exteriores está levando essa posição para a COP? E a pergunta é toda essa: o que o Brasil está levando para a COP? E aí, Tiago, vamos discutir um pouco na esperança, né? Na medida que o presidente eleito é convidado para ir para a COP e apresentar as suas posições, isso abre para nós uma janela de oportunidades enorme. O pessoal do agronegócio, os nossos amigos, precisa entender, tem muito recurso nisso. Não é pouco, não, nós estamos falando em trilhões de dólares. É muito recurso. Então, nós temos que trabalhar com um pouco de equilíbrio nisso e, principalmente, eu já falei isso aqui diversas vezes, nós temos que levar para a COP uma posição muito clara com relação ao desmatamento da Amazônia. O Brasil tem duas opções com relação ao desmatamento da Amazônia. Ou acaba o desmatamento, ou acaba o desmatamento. Senão nós não vamos chegar em nenhuma condição de buscar esses recursos para reduzir gás de efeito de estufa e melhorar a discussão ambiental no mundo. O Brasil é um grande protagonista nisso. E isso é muito importante para todos nós. Esse convite, e já foi até de fato aceito, confirmado pela presidente do PT, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai à COP27, foi convidado também pelo presidente do Egito, foi convidado também pelo consórcio dos governadores aqui do Brasil, os governadores que englobam a Amazônia aqui no Brasil. Amazônia, Isso. Com essa ida dele para lá, sinaliza de fato que o Brasil vai continuar aí com essas propostas talvez até mais fortes do que o atual governo. Mas na hora de assinar o documento ainda é com o governo atual. Como que vai ficar essas duas questões aqui? O que o senhor acredita que possa ser feito? Por isso que o senhor acredita que não tem um peso tão forte da participação do Brasil agora, né, nessa COP? Essas discussões são sempre assim, entendeu? Eu já participei de algumas COPs, é sempre assim. Você chega lá, discute, todo mundo conversa, estabelece as premissas e parte para o ano seguinte. Na hora de assinar, quem tem que assinar é o atual governo. Então, eu espero que exista aí, por parte do atual governo, um mínimo de sensibilidade, um mínimo de transparência para dizer sim. Nós, o Brasil, não é o atual governo, o Estado brasileiro, se compromete a reduzir as emissões de gás de efeito de estufa. Sim, o Brasil se compromete a cumprir a redução das emissões que foram acordadas em Paris e em Glasgow. Sim, o Brasil vai colocar na mão do próximo governo condições de fazer isso. Toda a discussão que eu vejo nos próximos anos está em cima, vai estar em cima disso, agricultura, agroambiente e mudanças climáticas, que ficaram de lado nesse governo atual, ficaram de lado. Me desculpa, eu não posso dizer não, tá? Foram negacionistas apoiados por alguns generais que estavam próximos do presidente da República, foram negacionistas apoiados por algumas pessoas do agronegócio brasileiro. E hoje, o que acontece? É uma onda que vai e que vem. Quem estudou física sabe, né? Ação e reação. Então, você tem que entender que hoje nós não podemos mais perder essas oportunidades, que são enormes. Espera-se muito do Brasil nessa coisa. E nós temos condições de atender isso. O Brasil, Tiago, no curto espaço de tempo, pode ser o país que vai se transformar hoje
num país que emite 7% a mais de gás de efeito estufa do que emitia algum tempo atrás, no maior sumidouro de carbono do mundo. Então, olha que coisa impressionante, que coisa importante que nós temos. Vamos trabalhar com isso, independente de governo, governo A, governo B. Nós temos que trabalhar com essas opções e trazer isso para o desenvolvimento da nossa agricultura e começar a conversar num discurso um pouco mais claro sobre essas discussões do agroambiente. A agricultura brasileira é a única no mundo que desenvolveu uma política de baixa emissão de carbono e botou dinheiro nisso. 2, 3 bilhões de dólares por ano. Quem fez isso no mundo? Então vamos fomentar isso, vamos aumentar isso, vamos mostrar que é possível, tá? Mas não é para inglês ver, aquela que vai para inglês, não, estou fazendo isso, estou fazendo. Não, é transformar isso realmente numa política de Estado e mostrar que nós somos capazes de fazer. Uma questão muito interessante que tem chegado na COP com duas ações na Amazônia: combater o desmatamento e combater o desmatamento. E pensando nisso, a Alemanha, que é a segunda maior financiadora do Fundo Amazônia, disse estar pronta para retomar a ajuda financeira ao Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento alemão, a decisão ocorre depois que o presidente eleito Lula fez promessas na campanha de proteger a região. Berlim deve discutir esse assunto com a equipe de transição do novo governo. Já na segunda-feira, a Noruega também anunciou a retomada dos repasses financeiros que tem o objetivo de prevenir e monitorar o combate ao desmatamento. Só o país foi responsável por 93,8% do total de verbas que repassadas entre 2008 e 2018, 1,1 bilhão de dólares para a iniciativa, enquanto a Alemanha contribuía com 5,7% do total. O fundo tem atualmente 2,5 bilhões de reais travados e são congelados desde 2019. E na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal também tomaram a maioria para que seja reativado pelo governo em até 60 dias aí esse fundo. Ou seja, os outros países também já estão olhando aqui com bons olhos para mudanças e também aí para ajudar o Brasil, de fato, a preservar a Amazônia, né, professor? Concordo, Tiago, eu concordo, eu acho muito interessante, muito positivo, mas eu também fico com o pé atrás aí com algum desses países aí, eu acho muito interessante. A Noruega ficou vamos dizer, com a corda no pescoço quando se congelou o recurso do Fundo Amazônia, mas a Alemanha, eu acho interessante, né? A Alemanha chegar e falar assim, não, Brasil, estamos apoiando vocês. A Alemanha, depois da guerra lá da Ucrânia, foi o país que mais incentivou o crescimento de aquecimento com combustível fóssil, entendeu? Então, como é que é isso? Que discurso que é esse? De um lado, pressiona o Brasil para reduzir o desmatamento, por outro, resolve o problema dela criando aquecimento com combustível fóssil. Então, bom, enfim, eu não estou criticando a Alemanha com relação a isso. Eu estou querendo colocar na mesma linha, nós temos que estar na mesma linha, na mesma base de discussões. Não vou enaltecer a Europa, não. Não vou. A Inglaterra acabou com seu tapete vegetal em 1750. Não tinha mais floresta nativa na Inglaterra. Outros países foram acabando com isso. Depois eles perceberam o que aconteceu. E agora, nessa discussão que existe aí, com o equilíbrio ambiental, Brasil e Europa, é importante saber que esses países precisam se posicionar de uma maneira mais clara. Ou eles acabam com o consumo de combustível fóssil para aquecimento e carvão para aquecimento, ou eles param de ficar cobrando do Brasil uma reação maior com relação, por exemplo, às emissões de fermentação entérica por conta do metano. Sabe, o mundo hoje ele é muito desigual, assim como o Brasil é muito desigual. Nós temos que deixar isso muito claro, e para isso é fundamental a participação do Ministério das Relações Exteriores. Temos, a área científica brasileira tem que dar subsídios ao Ministério das Relações Exteriores para dizer, olha, nós somos capazes de reduzir as emissões, nós podemos reduzir as emissões, nós já provamos que nós podemos reduzir o desmatamento, agora eu quero saber o que a Alemanha está fazendo, o que a França está fazendo, o que a Noruega está fazendo para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Aí vamos sentar e conversar de uma maneira civilizada, com menos agressão, como aconteceu nos últimos anos, vamos sentar e conversar. O mundo é um só, o planeta é um só. As pessoas dizem assim, não, o planeta vai acabar. Não, o planeta não vai acabar.
que vai acabar é a raça humana. Se a gente continuar emitindo do jeito que está, quem acaba é o homem e não o planeta. A gente encerrar, professor, uma novidade da COP27 é discutir a segurança alimentar. Nossa. Por que esse tema é tão importante, professor? Porque nós estamos observando, e a gente já tem alguns dados aí muito interessantes, mostrando que a nossa produção de alimentos, ela está sendo desigual. Você tem muitos alimentos que atendem às commodities, que atendem, aí eu estou falando de soja, milho, carne, etc, etc, mas não atendem a alimentação das pessoas. Então, o Brasil, por exemplo, nesse papel, se você olhar quanto que o Brasil consumia 10 anos atrás, quanto que a população brasileira consumia 10 anos atrás, em termos de arroz, feijão, milho, mandioca, você vai ver que diminuiu. O brasileiro está comendo menos, porque não consegue chegar no nível de alimentação que seja razoável. Isso é o Brasil, isso é um país desse, e que me surpreende muito um país que tenha a segunda ou terceira posição no mundo de produção de alimentos e tenha 33 milhões de famintos. É muito difícil para mim conviver com essa dicotomia. Essa é uma coisa complicada. A gente produz muita comida e temos 33 milhões de famintos. As pessoas, será que eles fazem uma refeição por dia? Então, essas coisas tem que virar uma política de governo para melhorar isso. E eu acredito que o nosso agronegócio, que é fundamental nisso, tem um papel importantíssimo. Nós temos que parar e pensar. Vamos juntar a nossa turma toda aí do agronegócio, essa turma que mexe com 1,3 trilhão de reais por ano, esse é o tamanho do agronegócio brasileiro, e vamos ver o que pode ser feito de retorno disso para o Brasil. Qual é o retorno que isso pode trazer para o Brasil? E não me vem com essa conversa que nós somos 25% do PIB, não sei o quê, porque está cheio, é uma barragem que está cheio de olho, né? Cheio de vazamento aí, que podem ser facilmente contestados. Mas tem muita gente boa, tem muita gente boa. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como é que nós podemos fazer para tentar superar essa fome no Brasil. Isso é possível de ser feito. Quais são as políticas que precisam ser feitas para isso? Como é que nós podemos melhorar e apoiar a agricultura familiar no Brasil para gerar mais alimentos para o povo brasileiro? E não alimentos ou comida que possa exportar. Né? Vamos exportar commodities, vamos exportar soja, vamos exportar milho. Eu acho isso fundamental também, só que não é isso, não é só isso. O agronegócio brasileiro não é só isso. E esse agronegócio, baseado nessas commodities, está bem vulnerável, porque as mudanças climáticas que estão aparecendo por aí estão mostrando claramente que as perdas são grandes. É uma questão de discutir. Vamos sentar e conversar? Ah, não estou me entendendo, isso é bolsonarista, isso é lulista. Não quero saber se é bolsonarista. Vamos sentar e conversar? Nós temos um problemaço no Brasil. Um problemaço. 33 milhões de famintos. E o Brasil é o maior exportador, o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Como é que isso pode virar para o Brasil, em detrimento para a construção de um país melhor? Eu acho que vale a pena conversar, né? Levamos 40 anos para chegar nesse nível em termos de produção agrícola e nós levamos 10, 12 anos para criar um abismo em termos de alimentação e fome no Brasil. Vamos sentar e conversar. Tem solução para isso. Sejamos um pouco mais claros, menos vamos dizer, críticos, menos fanáticos. Né? Tá cheio de fanático aí, vídeo que aconteceu nas estradas. Sejamos menos fanáticos, vamos sentar e conversar e ver o que cada brasileiro pode fazer para melhorar a nossa situação. A gente espera que essas conversas de fato aconteçam, principalmente, como o senhor disse, que tenha políticas públicas para isso, que a gente espera do próximo governo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Thiago. É sempre muito bom conversar com você. Um abraço. Agora